o desafio maior, na verdade, é desenvolver uma aprendizagem centrada no aluno capaz de propiciar o desenvolvimento de habilidades e competências de acordo com a capacidade motora, intelectual, enfim, um processo educacional que atenda às diferenças individuais. O projeto político-pedagógico e as inovações curriculares tem de nascer da própria escola, abrangendo as diferenças nela e que se encontram com relação à raça, etnias, cultura, especificamente decorrentes de deficiências, interesses e outros. Para que ocorra, né, esse processo, existem condições para que a inclusão aconteça de forma natural e abrangente. E essas condições, ela não fica apenas centrada na parte de estrutura física, né, da escola. Ela abrange todo o seu âmbito. Então, nós vamos começar com as condições centradas no professor, né? O professor ciente do conteúdo curricular, competência curricular, né? Conhecimento no desenvolvimento mental e nível de conhecimento do aluno e habilidade de determinar quais estímulos educativos deve oferecer ao aluno, né? Então, essa é uma das condições que o professor deve ter, né? O aluno, o que acarreta ao aluno? O aluno, ele é o autor da sua própria aprendizagem e deve apresentar, no mínimo, uma motivação ativa, né? A organização da escola, iniciando pela acessibilidade, organização da sala, materiais e recursos pedagógicos que propiciam uma intervenção mediadora do professor e avaliação. E se tratando de avaliação dentro da educação especial, vamos colocar assim, né, ou com a avaliação com os alunos com deficiência, a minha sugestão é que ela seja processual. Por que uma avaliação processual? Porque esse tipo de avaliação, ela auxilia o professor a observar o nível de desenvolvimento que o aluno se encontra e quais estão sendo somadas e a qualidade desses. Então, se ela for processual, o professor terá a oportunidade de conhecer e vivenciar, né, cada estágio que aquele aluno se encontra, as dificuldades, os anseios, né, ressaltar as habilidades. Então, o professor ele tem essa autonomia de avaliar. Claro que a avaliação não deve ser determinada, ela deve contemplar desde a do PPP, né? Ela deve estar lá destacada como que é o processo de avaliação da escola. Tanto o corpo docente como os gestores, eles têm essa autonomia e as habilidades para determinar de acordo, levando em consideração, né, a cultura local, as necessidades específicas da clientela, dos seus alunos, né, que eles atendem. Mas assim como existem condições para proporcionar uma inclusão, existem também os obstáculos, né? Nós vamos destacar também os obstáculos. Primeiro, rotina do professor. Aquele professor que tem dificuldade em modificar as práticas pedagógicas, tem dificuldade de questionar, de confrontar e adaptar-se às regras de inclusão. Então, né, quando chega um aluno com necessidade ou deficiência específica, ele já pergunta, ele tem apoio pedagógico, ele tem alguém para acompanhar, como se o aluno fosse, né, do apoio, não fosse dele. O aluno é da escola, né? Então o professor ele tem que ter essa mentalidade de acolher, né, e modificar a sua prática. Nem sempre o que ele está acostumado a fazer por 10, 20 anos, garanta que com aquele aluno dará continuidade. Temos também o individualismo, né? Aquele que consegue sair, né, da zona de conforto, mas não compartilha as novas descobertas. A cultura da escola também, a acomodação diante do conflito, né? Passando da ideia de que tudo funciona bem, não precisa mudar nada, sempre foi assim, né? O sujeito que deu seu jeitinho.
a estrutura e funcionamento da escola, se tratando dos espaços físicos, né, tempo, recursos e responsabilidade centrada nas funções, né? Então, aquilo ali é função daquele profissional, não posso fazer nada, né? Isso aí é uma das características que impede o processo de inclusão. E a formação do professor, né, tanto inicial quanto a contínua. As características das deficiências. Né, eu só vou destacar, né, as mais comuns que estão bem vistas, né, bem já conhecidas, que são a deficiência mental, né, deficiência intelectual, abre um parênteses, né, porque nós temos alguns níveis, né, desde o mais leve até o mais grave. A deficiência auditiva também, que ela tem, né, seus níveis. A deficiência física, né, que ela tem vários fatores, né, a superdotação e alta habilidade, e a deficiência múltipla, né. Condutas típicas também. Por que as condutas típicas? Porque são manifestações de comportamento típicos de portadores de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos que ocasionam atraso de desenvolvimento e prejuízo no relacionamento social, em grau que requer atendimento especializado, né? Então, uma vez que existe esse comprometimento, né? E a deficiência visual, que é a deficiência que eu vou destacar agora, que, como eu falei no início do vídeo, é a deficiência em que eu estou atuando, né? Os graus de visão. Os graus de visão, ele abrange um amplo aspecto de possibilidades, desde a cegueira total até a perda de visão perfeita, também total. A expressão deficiência visual, ela se refere ao espectro que vai da cegueira até a visão subnormal. A visão subnormal ou baixa visão, como preferem alguns especialistas, né? A alteração da capacidade funcional decorrente de fatores como rebaixamento significativo, acuidade visual, redução importante no campo visual e das sensibilidades aos contrastes e limitação de outras capacidades. Dentro da prática pedagógica estão adaptações usando recursos como auxílios ópticos, como óculos, lupas, lentes, né? A pessoa com baixa visão apenas distingue vultos, né? A claridade ou objetos a pouca distância. A visão, ela se apresenta embaçada, diminuída, restrita em seu campo visual ou prejudicada de algum modo, né? Algumas patologias, como miopia, estrabismo, astigmatismo, ambliopia, hipermetropia, que não constituem necessariamente deficiência visual, mas que na infância devem ser identificadas e tratadas o mais rápido possível, pois podem interferir no processo de desenvolvimento de aprendizagem do aluno, sim. Né? Não que essa deficiência o torna o sujeito deficiente, mas que ao longo do seu processo, quando não tratada, ela pode interferir no processo de aprendizagem e aí sim, né, prejudicar e deixar esse sujeito com essa deficiência. Na verdade, não há uma regra única, né? Professor, o que eu dou para esse aluno? Tudo vai depender do grau de visão da criança e do tipo de patologia que ela tem. Dependendo do grau de visão, o aluno aprenderá o sistema Braille ou aprontará os textos com letras escritas em tamanho maior que o comum, tipo os ampliados, né? E com maior espaço entre linhas. Às vezes também nós adaptamos com papel ou letras coloridas, né? Que aí facilita para o aluno. Já a cegueira ou perda total de visão, ela pode ser adquirida ou congênita, né? Desde o nascimento. O indivíduo que nasce com o sentido da visão, perdendo-a mais tarde, ele guarda as memórias visuais. Então, isso facilita bastante.
E ele consegue se lembrar das imagens, das luzes, das cores que ele conheceu. Isso é muito útil para a sua readaptação. Quem nasce sem a capacidade de visão, por outro lado, jamais pode formar a memória visual e possuir lembranças visuais. Então, é o caso, por mais que o profissional esteja qualificado, faça um bom trabalho, tenha o recurso da audiodescrição, a leitura tátil, esse sujeito, ele, por conta que ele nunca teve essa memória visual, nunca conheceu o objeto na íntegra, ele pode conhecer o formato, o cheiro, algumas características, mas quando falado sobre o objeto, ele vai trazer à mente a associação, mas que ele tenha o conhecimento como realmente isso ele já não tem. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o sistema Braille. O sistema Braille, ele é escrito em relevo, e é explorado por meio do tato. Cada célula é formada por um conjunto de 6 pontos, permitindo 63 diferentes combinações para obter os sinais necessários à escrita. As letras do alfabeto, sinais de pontuação, tanto maiúsculas como minúsculas, símbolos de matemática, física, química e notação musical também. Os 6 pontos são dispostos em 2 colunas, com 3 pontos em cada uma, formando um retângulo ou cela, como nós chamamos, de 6 milímetros de altura por 2 de largura. Para facilitar a sua identificação, os pontos são numerados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sistema Braille pode ser escrito com 2 tipos de equipamentos. Primeiro, o conjunto manual, composto pela reglete e a punção, e a máquina de datilografia Perks Braille, que começou até a ser produzida no Brasil em 1999. Ao contrário da criança que enxerga, a criança cega, ela demora a conceber a ideia de leitura e escrita. Muitas vezes só entra em contato com o universo no período escolar, e isso inevitavelmente retarda o seu processo de alfabetização. Daí surge a necessidade da estimulação precoce, Esse indivíduo, mesmo não estando sendo inserido